Um funcionário com salário de R$ 3.000 pode chegar até R$ 5.000 ou mais para a empresa. Olá, eu sou a Rafaela Fonseca, faço parte do time do Departamento Pessoal aqui da GTCOM Brasil. O tema do Conta Mais de hoje é contratar, demitir e terceirizar. O que todo empresário precisa saber antes de tomar decisões que custem caro. Contratar um funcionário parece simples, mas muitos empresários só descobrem o tamanho do custo real depois que a pessoa já está na folha. Por que essa conta ainda pega tanto empresário de surpresa? O empresário olha para o salário combinado e acha que aquele é o custo final do funcionário, mas a realidade é bem diferente. Quando você contrata alguém pelo regime CLT, o custo real da empresa pode chegar de 70% a 90% em cima do salário bruto. Isso porque entram em cargos como INSS, FGTS, 13º, férias com adicional de 1/3, seguro de vida, vale transporte, vale refeição, dependendo do acordo coletivo da categoria e as provisões mensais para uma possível rescisão no futuro. Ou seja, um funcionário com salário de R$ 3.000 pode chegar até R$ 5.000 ou mais para a empresa. Quem não faz essa conta antes de contratar acaba desequilibrando o fluxo de caixa sem entender o motivo. Na GTCOM, antes de qualquer contratação, a gente orienta o empresário a simular o custo total, porque contratar bem começa antes da assinatura na carteira. Pergunta 2. Quais são os erros mais comuns que os empresários cometem na hora de contratar ou demitir? E por que podem virar um problema jurídico ou financeiro lá na frente? Os erros são variados, mas alguns acontecem com uma frequência preocupante. Um dos mais graves é não registrar o colaborador desde o primeiro dia do trabalho. Parece básico, mas muitos empresários acabam deixando para depois, seja pela burocracia ou pela insegurança de não saber se a pessoa vai dar certo. Só que isso configura trabalho sem vínculo registrado, e uma reclamação trabalhista nesse cenário pode custar muito caro. Reconhecimento do vínculo retroativo, pagamento de todos os encargos e multas. Outro erro comum é usar o contrato de experiência de forma errada ou nem usar. Este contrato existe justamente para o período de avaliação multa, mas precisa ser usado corretamente, respeitando o prazo máximo de 90 dias e o período de avaliação correto. Na demissão, o erro mais frequente é não seguir as regras corretas para cada tipo de desligamento. Demissão sem justa causa, com justa causa, término de contrato, pedido de demissão e acordo tem verbas, prazos e documentações específicas. Fazer errado gera multa e passivo trabalhista. E um detalhe que pouca gente comenta: a homologação tem que ser feita dentro do prazo. O atraso por si só já gera multa automática. Hoje, muitos empresários preferem contratar como PJ ou até indicam MEI como alternativa à CLT. Quando isso é permitido, quando é arriscado e qual a diferença real entre essas modalidades? Essa é uma das perguntas mais importantes e uma das mais mal respondidas no mercado. O contrato PJ é totalmente legal quando existe de fato uma relação entre duas empresas. O contratante paga por um serviço prestado por uma pessoa jurídica autônoma, sem subordinação, sem exclusividade e sem elementos que caracterizam um vínculo empregatício. Neste caso, a contratação PJ pode ser vantajosa para os dois lados. O problema começa quando a empresa contrata um PJ que na prática trabalha como empregado. Tem horário fixo, recebe ordem direta, trabalha exclusivamente para aquela empresa e não tem autonomia. Isso configura pejotização irregular. A Justiça do Trabalho reconhece vínculo empregatício nesses casos, com todas as verbas retroativas, FGTS, INSS e multas. Quanto ao MEI, existe um limite de faturamento anual e não pode ser contratado como empregado em outra empresa ao mesmo tempo. Usar o MEI como uma forma de terceirizar um funcionário é uma prática arriscada e cada vez mais fiscalizada. Se caracterizada a fraude, as consequências recaem sobre o contratante. A regra é: a contratação precisa refletir a realidade da relação de trabalho. Quando há dúvida, o melhor caminho é consultar um especialista antes de contratar. Existe uma época melhor para contratar ou demitir? E como o empresário deve se organizar financeiramente para não ser pego de surpresa com os custos de uma rescisão? Sim, o timing importa, e mais do que a maioria dos empresários imagina. Na contratação, o ideal é planejar com antecedência e considerar o período do ano. Contratar em outubro ou novembro, por exemplo, significa que o 13º salário do novo colaborador já começa a ser provisionado,
e isso precisa estar no orçamento. Na demissão, o mês também influencia. Demitir no início do mês gera menos custo com salário proporcional do que demitir no final. Demitir antes das férias vencidas também pode gerar uma economia significativa. Nada disso significa manipular o desligamento de forma antiética. Significa planejar com inteligência dentro de suas regras. O departamento pessoal de uma contabilidade vai além de processar a folha de pagamento. Como a Gtecom atua para proteger o empresário nas decisões de contratação, gestão de pessoas e desligamento? Muita gente ainda associa o departamento pessoal de uma contabilidade ao processamento de folha, admissão, férias, rescisão e entrega de obrigações acessórias. Isso é o básico. O que a gente entrega vai além. Em caso de demissão, orientamos o empresário à forma de desligamento mais adequada, inclusive o acordo demissional previsto na reforma trabalhista de 2017. Em alguns casos, esse acordo pode ser vantajoso tanto para o colaborador quanto para a empresa. No processo de demissão, cuidamos das verbas, das documentações e garantimos que o processo seja feito dentro do prazo legal. No fim do dia, cada decisão sobre pessoas tem impacto direto no resultado de sua empresa. E é exatamente o tipo de decisão que não deve ser tomada sem um parceiro estratégico do lado. Se esse vídeo foi útil para você, curte, se inscreve no canal e conta mais aqui pra gente.